Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai direto num ponto-chave, sabe? Um alicerce da nossa administração pública federal, o Decreto-Lei número 200, lá de 1967. Exato. Um decreto antigo, mas que, olha, continua super relevante. Com certeza. E a nossa missão aqui é tentar identificar qual o princípio desse decreto que é tão fundamental, rege a criação e também a atualização daquelas ferramentas essenciais de planejamento do governo. Você diz, tipo, os orçamentos, os planos plurianuais, essas coisas. Isso, exatamente. A gente está usando o próprio texto do decreto e uma análise que ajuda a destrinchar os conceitos, né? Perfeito. Ok, então vamos lá. Esse decreto, ele estabelece 5 princípios básicos para a administração federal, certo? Quais eram mesmo? Para refrescar a memória. Isso, somos 5. O material que a gente tem lista planejamento, aí vem coordenação, descentralização, delegação de competência e, por fim, controle. Certo. E entender direitinho o que cada um faz... É crucial, né? Para sacar como o governo se organiza ou, pelo menos, como deveria se organizar. Faz todo sentido. E a questão central que o material levanta é justamente essa. Qual desses 5 está ligado diretamente à elaboração, sabe? E à atualização dos instrumentos que dão o norte. Tipo o Plano Geral de Governo, os programas gerais, regionais. Isso, o PPA, o Plano Plurianual, o Orçamento Programa Anual, a Programação Financeira de Desembolso, enfim, aquela fase de concepção mesmo. Uhum. E o interessante, sabe, é que o próprio decreto, lá no artigo 6º, ele define o planejamento de um jeito bem específico. Ah, é. Como? Ele fala que planejamento é a atividade de preparar as decisões e as ações do governo federal. E com foco claro, desenvolvimento econômico, social e segurança nacional. Preparar as decisões. Exato. Ou seja, é o princípio que cuida de estruturar essa visão de futuro, de definir prioridades, antes de qualquer outra coisa. E se encaixa como uma luva na criação desses documentos, como o PPA que você mencionou. Entendi. Então não é só pensar antes de fazer. É mais profundo. É definir a estratégia, o rumo. Mas e os outros 4? Por que eles não servem para essa função específica de elaborar os planos? Olha, a análise que a gente tem é bem clara quanto a isso. O controle, por exemplo, para que ele serve? Para verificar se está tudo correndo como planejado, corrigir erros. Exatamente. Ele acontece durante a execução ou até depois, para ver se deu certo, corrigir desvios, não é para criar o plano inicial. Certo. Já a descentralização e a delegação de competência, elas tratam de distribuir as tarefas, né? Quem vai fazer o quê na execução. Ah, tá. Foco na ação, não na criação. Isso. É sobre a fase de botar a mão na massa, não a de desenhar o projeto. Faz sentido. E a coordenação? Isso parece bem próximo do planejamento, não acha? Às vezes confunde. Sim, confunde mesmo. E essa é justamente a tal pegadinha que o material até menciona. A coordenação é super importante, claro. Uhum. Mas ela entra em cena para quê? Para harmonizar as diferentes partes durante a execução daquilo que já foi bem planejado. Ah, entendi a diferença. Ela busca garantir que os vários órgãos, as várias ações, trabalhem juntos direitinho, sem bater cabeça, sem fazer a mesma coisa 2 vezes, sabe? Então, o planejamento define o quê, o porquê. Isso. E a coordenação azeita as engrenagens do como isso vai acontecer na prática, no dia a dia. A ordem é crucial. Primeiro a gente planeja, depois a gente coordena a execução desse plano. Perfeito. Então, o planejamento seria o mapa, a planta da casa. E a coordenação é garantir que os pedreiros, eletricistas, encanadores trabalhem juntos e sigam essa planta direito. Ótima analogia. É exatamente isso. E sabe o que é interessante? Conectando com o cenário mais atual. Diga. Essa ideia forte de planejamento, ela não ficou lá em 67 congelada no tempo. As fontes que a gente analisou mostram que a Constituição de 88, lá no artigo 165, reforçou demais isso. O artigo 165, o que ele diz mesmo? Ele basicamente exige leis específicas para o Plano Plurianual, o PPA,
para as diretrizes orçamentárias, a LDO, e para o orçamento anual, a LOA. Ou seja, a Constituição pegou aquele princípio do planejamento e, pá, transformou em obrigação legal concreta. Entendi. Materializou o princípio. Exatamente. Mostra como essa ideia de planejar antes de agir continua super importante, né? Totalmente. Então, para a gente amarrar as pontas, o que tudo isso quer dizer, resumindo bem, a grande lição desse nosso deep dive, que vem lá do Decreto-Lei 200 e foi reforçada pela Constituição, é que o princípio do planejamento é a base de tudo. A base para criar e para atualizar esses instrumentos centrais de planejamento e orçamento do governo federal. Exato. É definir a estratégia, os objetivos, os meios. Tudo isso antes da ação começar de fato. Perfeito. E isso só reforça, né, a importância de ter uma visão de futuro, de definir metas claras, de tomar decisões baseadas em análise. Isso é fundamental na gestão pública. Sem dúvida. Claro que os outros princípios, coordenação, controle, descentralização, delegação, são vitais, indispensáveis para que o plano saia do papel, seja bem executado, bem fiscalizado. Mas o desenho inicial... O desenho inicial, a concepção estratégica, o ponto de partida, tudo isso nasce do planejamento. Certo. E agora para a gente fechar com uma reflexão, né? Partindo disso tudo que a gente viu, se o planejamento define um caminho, muitas vezes bem detalhado, com base no que se espera, no que se prevê, como fica a capacidade de adaptar esses planos quando surge uma crise do nada? Ou uma oportunidade inesperada no meio do caminho? Qual será o ponto ideal, sabe? Entre seguir o plano à risca e ter aquela flexibilidade para ajustar a rota quando precisa. É uma ótima pergunta. Fica aí para a gente pensar, né? Onde está esse equilíbrio?